Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontraram motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Na carta aos Coríntios, São Paulo denuncia um ato de imoralidade. O filho ficando com a madrasta, o enteado, né, no caso. Dizendo que é um ato que nem os pagãos costumam fazer. Ou seja, a questão moral, muitas vezes, nós, cristãos, damos contra-testemunho maior do que os pagãos. A chamada dupla vida. Esse é o gargalo, né? A nossa conversão impera que nós tenhamos uma vida moral cada vez mais exemplar. É assustador o que eu já vi em paróquias de pessoas que vivem uma religiosidade falsa, com a vida dupla, né? Até maridos que têm duas famílias, depois vai para a igreja, bonitinho no domingo, comunga. Assim, eu acho que com o tempo, anestesia a consciência. Aquilo que era para acusar, né? Não é a tal que nós, não é por menos que nas tribos da África, em que eles têm aqueles grupos terroristas, eles pegam as crianças e vão anestesiando a consciência. Obriga elas a matar o próprio pai, né? Até que elas ficam completamente frias. A vida moral também é assim. As primeiras vezes que você erra, a sua consciência grita. Depois é como se a paixão dominasse, você ficar cego, né? E nós temos que entender que os imorais, que está na carta de São Paulo também, não entrarão no reino dos céus. Ao mesmo tempo, São Paulo diz: quem está em pé, cuidado para não cair. Ou seja, não tem ninguém de nós imune à imoralidade, começando pelo padre, né? Nós temos visto muitos maus exemplos, escândalos. O que é que nós temos para fazer para evitar isso? Rezar uns pelos outros. Os leigos rezam pelo padre, para que o padre não caia, sem qualquer tipo de ilusão. Ah, porque o padre tal é santo. Todos no mesmo barco. Todo mundo é fraco. Não escapa ninguém, né? Então, não se iludam com nenhum ser humano até que morra. Por isso que a igreja, o processo de beatificação, ela aguarda 5 anos.
com raras exceções, né? João Paulo II foi uma exceção, porque a praça inteira gritava santo súbito. Antigamente era beatificado quem o povo escolhesse. Então, aquela questão de santo súbito é uma tradição milenar da igreja. É o povo que declarava. Santo Antônio é o mais rápido, parece, se não me engano. Em poucos meses, né? Santo súbito, santo súbito. Aí Papa Bento tirou os 5 anos do processo de beatificação e João Paulo II foi beatificado mais rápido, né? E canonizado. Mas até que morre, tem que esperar se não aparecer algum escândalo ainda. Todos nós, qualquer ser humano é fraco. São José Maria Escrivá dizia, diante da tentação, seja corajoso, fuja. Eu estou dizendo isso porque também existe uma tentação na vida espiritual. Deixa eu ver se eu estou forte mesmo espiritualmente. Você vai brincando com a tentação. A chance de cair é enorme. Porque nós temos a nossa fraqueza e o demônio, que sabe dela. Então, vamos todos nós calçar a sandália da humildade e saber que podemos cair. Bem, calçando a sandália da humildade, vamos rezar uns pelos outros. Eu rezo por vocês rezam por mim. Quando aumentar as adorações, coloca a paróquia, todos os membros, que os coordenadores não escandalizem, que o padre não escandalize, que as irmãs sejam cada vez mais santas. Todo mundo rezando para todo mundo. Esse é o primeiro caminho, né? Depois, a consciência de cada um, de que nós devemos rezar. Nós temos que ter nossa vida de oração. É grave você passar o dia e não rezar nada. Reze. Uma das orações fortes, além da adoração, é o rosário, que leva à santa pureza, ao alto domínio. Eu lembro que quando eu comecei a minha conversão, quando eu comecei a rezar o terço, toda vez que eu rezava o terço, vinha na minha cabeça todos os pecados para trás. Todos. Toda hora. Que é aquela fase que Santa Teresa d'Ávila fala do autoconhecimento. Deus quis morar na nossa alma para que nós só possamos conhecer a Deus se primeiro conhecemos a nossa miséria. Isso é importante. Só conhece Deus de verdade quem conhece bem a si mesmo, que você não presta, que você é capaz dos piores maus, dos piores atos maléficos, que nós não somos diferentes de ninguém. Tudo que eu tenho de bom vem da graça. Então eu lembro direitinho, quando eu rezava o terço, vinha meninas que eu humilhava, até quando eu reclamava da comida da minha mãe. Eu era aqueles meninos mimados, que se fizesse quiabo separado, eu dava piti. Falta no chicote, né? Aí minha mãe ficava, não come. Aí meu pai chegava, não, fica sem comer então. Acabava com a brincadeira, né? Aí eu não queria passar fome, aí você vai rodeando, né? Rodeando. Até isso vinha na minha mente, quando eu rezava o terço. E eu fui pedindo perdão, né? Porque reclamar de comida, se você reclama que não tem comida, tudo bem. Mas reclamar tendo comida, isso é um absurdo. E para mim, nem lembrava disso. Então o terço, a adoração, a Bíblia, vai te dando força para que a sua vida moral se melhore. E claro, a confissão. A confissão, ela tem um estado, uma graça especial para não te deixar cair. Padre, mas toda hora eu caio. Tudo bem, você tem que lutar, confessa. Se você está lutando, confessa. Se você está lutando, confessa. O que não pode é, eu vou cair aqui e depois eu confesso. Não, confesse. Pode ser depois da missa rapidamente. Por isso que eu falei para não ficar ligado tanto naquele xizinho lá, que lá é bom para você só ter uma noção. Por quê? Porque se você cair e me ver em algum lugar, padre, quero confessar. Você não vai estar com nada na mão. Aquele pecado mais grave, você já confessa. Se não lembrou, a confissão é válida.
Se você escondeu, ela é inválida. Certo? A confissão deve ser feita falando o ato, a espécie, certo? Por exemplo, ter relação sexual fora do casamento é grave. Com mulher ou homem casado, mais grave ainda. Aumenta, você tem que explicar que é com homem e mulher casado. Se for com padre, mais grave. Porque com o padre, além da questão da castidade, ainda tem da sexualidade, do sexto mandamento, é um sacrilégio. Porque está Cristo em mim, não é isso? Então, o sacramento da ordem, assim como irmãs também. Ter alguma relação com irmã, além de ser pecado contra o sexto mandamento, também é um sacrilégio, porque as irmãs são consagradas a Cristo. Ou um religioso qualquer. Quem faz o ato de consagração, entrega a sua vida a Cristo. Então se torna um sacrilégio. Então você tem que contar quantas vezes foi. É importante. Quantas vezes. Se roubou uma careta, é uma gravidade. Roubou um carro, é outra gravidade. Né? Eu roubei. Roubou o quê? Entende? Quantas vezes? Não precisa ter vergonha. O padre já está acostumado sempre a ouvir pecado. Ninguém está preocupado com o seu pecado. O importante é dizer espera. E aí, se você não tiver pecado mortal, você pode confessar os veniais, para ganhar a graça. Se você não tem nem veniais, que eu acho difícil, não é possível, você pode confessar um anterior para receber a graça sacramental. Para não cair mais nessas imoralidades que São Paulo está dizendo. São Paulo está falando também da influência da amizade. E realmente, eu tentei, nos primeiros anos de sacerdócio, achar que é possível você continuar com amizade difícil, mesmo é difícil demais. Jovem que usa maconha, por exemplo. É só encontrar um determinado amigo usa maconha. Então você tem que falar, afasta desse cara. Não usa mais maconha. Impressionante, né? Como que a amizade influencia. Influencia muito. Então, realmente, afastar-se das pessoas que não querem mudança de vida. Eu sei que, eu não estou falando para você ficar com raiva do seu amigo de infância. Estou falando para se afastar. Depois você reza por ele. Uma vez ou outra encontrar com ele, falar que gosta dele, né? Que está do lado dele, não tem problema. Mas conviver vai te fazer pecar. Sempre. Ou quase sempre, né? Por isso que São Paulo fala para separar um pouco dessas pessoas. Quem fica só com conversa de malícia, sexual, brincadeirinha, piadinha, você vai cair. Né? É o tempo inteiro falando disso. No trabalho, você vai ter que se afastar um pouco. Vai ficar de chato, né? De sei lá o quê. Pessoa que não consegue parar de beber. Começa a beber e não para. Vai te influenciar. E assim por diante. Então nós temos a oração, o sacramento, afastar-se das pessoas e pedir a graça, mendigar. Senhor, não deixa que eu caia na vida dupla. E se cair em algum momento, não desespere. Não se desespere. Você não é o único do mundo. Todos nós somos miseráveis, né? Então você é só mais um. Caiu, confessa. Confessa, né? E recomeça de novo. Eu acho que com essas orientações, nós vamos progredindo na moral, tranquilamente, sem grande peso, porque a graça vai nos ajudando, sem se condenar. A autocondenação também é pecado, de orgulho. Ah, eu não fiz, eu fazer isso, padre. Não, fiz e pronto. Ou então ficar justificando na confissão. É orgulho. Padre, eu fiz, mas é porque aconteceu isso, e fulano de tal. Você não conhece como é que ele é. E papapá. Não, fala o que você fez. Certo? Não precisa ficar rodeando. Sempre a confissão
tem que ter um silêncio do padre. Eu conheço o padre que falou da minha confissão. Se o padre falou porque quis, explicando quem é o penitente e quem, né? Ele está excomungado da igreja. Excomungado. Excomungado é assim, ele não participa de nada da igreja mais de benefício, até que ele entre em contato com a penitenciaria apostólica ou com o bispo para tentar tirar a excomunhão. Certo? Mas estou falando, claro, se o padre, pode acontecer de alguma coisa que fala, o padre esquece de alguma coisa que, aí já não é, aí pode ser pecado, aí não é excomunhão. Mas se o padre quiser revelar o pecado de alguém e falar quem é, porque às vezes ele fala que atendeu fulano, mas não fala quem é, aí não tem problema. Mas se ele revela, é excomunhão late sententia. Certo? Então essa é mais ou menos o Evangelho é a cura, de novo, no sábado, que a gente já comentou várias vezes sobre a hipocrisia do legalismo, né? Porque sábado não pode fazer nada, nenhum bem. Nós não devemos ser legalistas. Assim com os mandamentos também. Calma. Uma pessoa que chega na igreja agora, não dá para impor todos os mandamentos. Leva ela para Jesus, para aprender a rezar. Aí depois que ela vai começar a entender o porquê dos mandamentos, que por trás dos mandamentos tem um amor. Nenhum mandamento é estéril. Todos os mandamentos têm um amor por trás. Então que o Espírito Santo nos ajude, que Nossa Senhora da Guia nos guie sempre para nos santificarmos, afastar do que é mal, sair da vida dupla e sermos exemplos da sociedade. A maior atração de apostolado é com o exemplo da vida que nós temos. Mas repito, se cair, você não está sozinho. Todos nós somos miseráveis. Miseráveis. Só Deus é bom.